E hoje estamos recebendo em nosso estúdio Juliana Abalém, da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Minas Gerais, que vem esclarecer dúvidas sobre a pré-campanha. A maioria das pessoas tem muitas dúvidas quanto ao que é permitido ou proibido no período pré-campanha eleitoral. As dúvidas aumentaram no ano de 2016, depois que houve a alteração da Lei 9504/97. Esta mudança trouxe novas regras para a pré-campanha e novos prazos para a campanha eleitoral. Neste caso, Juliana, vamos começar então falando dessas mudanças. O que mudou de fato? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite aos telespectadores. Na verdade, quando a gente fala em mudança do Código Eleitoral, que é a Lei 9504, ou da legislação eleitoral, a gente ouve muito na mídia quando a gente fala mini-reforma. Nós vamos ter a mini-reforma, porque a lei eleitoral, para que ela tenha validade na eleição, ela precisa ser alterada pelo Congresso um ano antes da eleição entrar em vigor. Então, geralmente, nós temos 2015 uma alteração, depois nós tivemos 2017 uma alteração, 2019, que foi a maior das alterações, na verdade, e 2021 nós tivemos algumas alterações também. Para essa eleição, nós tivemos, na verdade, uma grande alteração em 2021, como, por exemplo, o final das coligações, e nós passamos a ter as federações, que então elas começaram a ser formadas na eleição de 2022 e elas espelham na eleição municipal, porque os partidos se juntaram em federações em 2022, concorreram e essas federações precisam ser respeitadas em âmbito municipal também. Então, esse é o primeiro ano dessas alterações. Sim. Uma outra alteração que também tem impacto no município é que antes as cadeiras do Legislativo Municipal que eram disputadas, elas eram contadas no número de 150% o número de cadeiras. Então, nós em Uberlândia, que temos 27 cadeiras de vereadores, em 2020 nós tínhamos 41 candidatos e agora nós teremos 28, que é o número mais um. Então, nós temos 100% de vagas mais um. Então, são os grandes impactos que nós temos para essa eleição. E nós temos, em relação ao tempo de campanha, já lá desde 2015, uma grande alteração no tempo de campanha. Porque a eleição, antigamente, a gente fazia 3 meses de campanha. E hoje nós temos uma eleição encurtada, em 45 dias. Então, a figura da pré-campanha, ela passou a ser importante para o candidato. Então, antes não existia essa pré-campanha, ela existia uma campanha intrapartidária, que era permitida dentro do partido para que o candidato fosse escolhido por seus pares dentro do partido eleitoral, e depois essa campanha ia para a rua, a partir de junho, para que o eleitor pudesse escolher. E 3 meses durava essa campanha. Hoje é uma campanha de 45 dias. Então, nasceu aí a figura da pré-campanha. E o que é permitido nesta pré-campanha? A pré-campanha, ela basicamente, ela tem o condão de fazer com que o candidato, na verdade o pré-candidato, ele se faça ser conhecido. Então, ele pode falar de seus projetos, ele pode apresentar seu nome, ele pode se apresentar para o público, seja pela internet, através de reuniões, ele pode se fazer conhecido por todos esses meios, lembrando que os gastos, ele não pode ser um gasto muito vultuoso, porque ali nesse período ainda não há fiscalização nem do Tribunal Eleitoral e nem de qualquer outro resultado. Os gastos são próprios, ele tem que seguir com moderação, mas ele pode se apresentar ideias, discutir com o seu possível eleitor, discutir os projetos e ideias que ele tem para o seu município, para o seu bairro, para a sua rua, e ele não pode, de forma alguma, pedir voto. Esse período que antecede o registro eleitoral não pode, de forma alguma, pedir voto. Então, basicamente, a gente faz o oposto, O que não pode? Não pode pedir voto. Pedir apoio, pedir voto, isso é terminantemente proibido. As outras regras, elas vão se estabelecendo de eleição para eleição, de forma que vão se adaptando a cada eleição
aquilo que a gente vai aprendendo com a eleição anterior, o que é possível, porque a internet é muito dinâmica. Então, a gente tem que aproveitar o que ela tem de bom. Da última vez eu estive aqui falando da inteligência artificial, né, os limites também disso, para que o candidato possa se fazer conhecido sem que ele tenha vantagens indevidas ou usar de uma mentira ou de algum artifício que prejudique, na verdade, o eleitor de ter acesso à verdade. Com relação às regras do financiamento da pré-campanha, quais seriam essas regras? Não existe uma regra específica. Conforme eu disse, não há, o que há é uma solicitação de que não se faça gastos vultuosos, né? Você não pode, na verdade, fazer um investimento muito alto para se fazer conhecido, porque a regra eleitoral é a transparência do gasto. Até porque, lá na campanha eleitoral, que começa depois do registro, que é em agosto, o candidato ele vai ter todo esse recurso fiscalizado numa conta eleitoral aberta especificamente para isso. Agora, no dia 15 de maio, começou a possibilidade dele arrecadar por meio de vaquinhas eletrônicas, que existem regras específicas no site do TSE para que ele faça essa arrecadação, e ele só vai poder usar isso lá na campanha eleitoral. Então, agora, ele tem que gastar com moderação para que ele se faça conhecido. Até porque ele vai passar por 2 crivos. O primeiro dos crivos é o de dentro do próprio partido, porque agora ele vai colocar seu nome à disposição e os próprios membros do partido, da agremiação política, terá que escolher o nome dele. Né? Entendo. Então é isso. Com esse candidato que ele está participando da pré-campanha, ele foi lançou a pré-campanha, obrigatoriamente eles têm que participar da eleição ou ele pode desistir neste meio tempo? Ele pode desistir, assim como ele pode não ser escolhido. Né? Porque ele vai apresentar seu nome para o partido político e lá no período de 20 de julho a 5 de agosto, que são as convenções partidárias, ele vai colocar seu nome à disposição. E o partido pode ainda não escolhê-lo. Então, ele vai passar por esse primeiro crivo. Terminadas as convenções, escolhidos 28 nomes de cada federação ou de cada partido, a depender da sua composição, esses nomes vão a registro. Não tendo qualquer problema, registrados na Justiça Eleitoral e homologados esses nomes, eles passam a ser candidatos efetivamente. Com relação às contas, prestação de contas na pré-campanha, quais são as regras? Existe? Não existe prestação de contas de pré-campanha. O que existe, a gente pode ver acontecendo nos últimos tempos, como a gente vê que o direito é dinâmico, quem gasta demais acaba passando por fiscalização posterior. A gente vê alguns processos eleitorais em que o candidato acaba sendo questionado por ter gastado muita coisa, por ter feito uma campanha, por exemplo, um cargo maior e depois ter concorrido por um cargo menor e aquele gasto não se justifica. Isso pode levar a uma cassação em eventual já eleição, né? É exatamente isso que eu ia te perguntar. Quais são as punições para quem comete erros nessa fase? O que pode configurar, na verdade, é um abuso de poder. O abuso de poder, ele tem algumas características, que ele pode ser tanto de comunicação social, que é de meio de comunicação, abuso de poder econômico, abuso de poder político, ele vai depender da característica daquilo que for utilizado. Esse abuso de poder, ele pode levar a uma cassação de um mandato. Então, a depender do momento em que ele é configurado, ele pode fundamentar uma ação que o Ministério Público ou o partido político pode questionar e levar esse candidato a responder essa ação e, ao final, ser cassado. Então, se ele demonstra ali naquele período que ele agiu com abuso e desequilibrou o pleito eleitoral, ele pode até mesmo ser cassado futuramente. Aí, nesse caso de cassação, então, o partido pode colocar uma outra pessoa para competir no lugar ou fica... Vai depender do momento em que isso acontecer e vai depender da forma que isso acontecer. Então, a Justiça Eleitoral ela vai adequar dentro da própria legislação o que vai acontecer. Perfeito. Você tinha falado, inclusive, a questão da inteligência artificial. Eu quero fazer uma pergunta com relação ao impulsionamento pago de conteúdo político eleitoral. Isso é permitido? Então,
Até um tempo atrás, na pré-campanha, ele não era permitido o impulsionamento, até porque ele demanda um gasto. Sim. O impulsionamento dentro da campanha eleitoral, ele é permitido porque você já tem um CNPJ de campanha e você vai pagar por ele. Para essa eleição, há uma autorização de impulsionamento com moderação na pré-campanha, mas há uma observação na legislação nova de que é preciso ter uma identificação entre o fornecedor do serviço e o emissor da nota fiscal. Então, se você for questionado depois e você precisa apresentar para quem você pagou e quem fez o serviço, ele precisa ser a mesma pessoa jurídica. E acontecia que alguns fornecedores desse serviço não coincidiam. Por exemplo, uma determinada rede social tinha um nome e veiculava a propaganda, mas a nota fiscal era de outra. Quem recebia era outra pessoa. Por exemplo, o Google já manifestou que não vai permitir o impulsionamento. Entendi. Então, isso vai depender também de cada rede daqui para frente. Mas a legislação permite antes com moderação e depois passando pela conta do candidato. Entendi. Com relação ao gasto na campanha, existe um limite? Na campanha já, Na oficial? campanha existe. O teto de gastos, ele é definido pela legislação, é um número fixo, que ele é divulgado um período antes. Ele vai depender do município, número de eleitores, ele vai depender de uma conta fixa e pelo cargo. Né? Então, ele vem como uma escada, então, dependendo do cargo. Cargo para prefeito, cargo para vereador, ele vem espelhado pelo que se gastou também na campanha geral. Entendi. Perfeito, então eu agradeço muito os esclarecimentos. Você é sempre bem-vinda aqui no nosso informativo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite, obrigada.